A gente vai falar sobre o desafio das culturas na América Latina a partir do livro Bíblia e Cultura, Tradição, Tradução e Exegese, um material que foi organizado por Marcelo Carneiro, sendo que esse capítulo é escrito por Elza Tames. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o desafio das culturas na América Latina. Vamos lá. Bem, hoje é óbvio para muitos que a América Latina é um continente multicultural. Contamos com a teologia indígena, a hermenêutica negra, feminista, camponesa, etc. E mais recentemente a hermenêutica queer. Sabe o que é queer, né, gente? Então, porém, devemos reconhecer que é algo novo, que começou no final dos anos 1980 com as mudanças dos paradigmas. Mas não é o comum em muitas das academias. Estamos acostumados a trabalhar os textos com um logos emprestado, e treinados a um pensamento analítico, dicotômico ocidental. Por muitos anos, nós, intelectuais mestiços, não fomos capazes de descobrir ou assumir o outro, tanto o outro em nós como os outros dos povos originários ou afrodescendentes cuja cultura e língua nos separam. Porque nós, os indígenas, mestiços e brancos de transplante, somos os outros, mas com logos diferentes. Uns com logos emprestados, os que falamos espanhol ou português, e outros com seu próprio logos, os povos originários. Por isso também temos que aprender a viver no nosso continente a pluralidade de identidades, de línguas, de marcos categoriais. Há muito nos tem custado aceitar que nosso logos emprestado está sendo questionado e que, portanto, nossas aproximações conceituais de todo tipo devam ser novamente situadas. Logos aqui seria um termo do filósofo mexicano Leopoldo Zé, em que Zé inicia seu primeiro capítulo com a seguinte citação de Jean-Paul Sartre: não faz muito tempo a Terra estava povoada por 2 milhões de habitantes, isto é, 500 milhões de homens e 1.500 milhões de indígenas. Os primeiros dispunham do verbo e os outros o tomavam emprestado. Continuando, o despertar do outro, ou melhor dizendo, os outros e as outras na América Latina, foi ponto de partida da tomada de consciência da pluralidade de identidades e de mundos. Não foi no início da migração, nem nos discursos sobre a alteridade que nos vinham da Europa e dos Estados Unidos, mas dos mesmos sujeitos indígenas, afrodescendentes e das mulheres. Os indígenas irromperam com força nas comemorações dos 500 anos de conquista da América Latina. O mesmo fizeram os afrodescendentes poucos anos depois, por causa de sua implantação forçada como escravos. E as mulheres, quando tomaram consciência de que eram excluídas desde sempre pelo discurso absoluto. A palavra deles e delas, dos outros, seu discurso, seu aqui estamos, o que fez que se reunissem as identidades e as formas de pensar. Nem sequer a nossa teologia latino-americana da libertação, que fala de ruptura epistemológica, escapa desta crítica. Um pensador da cultura de berço no Paraná dizia aos teólogos da libertação da América Latina que a opção pelos pobres deveria ser a opção pelo outro empobrecido, pois só dessa maneira se levava em conta a alteridade. Teólogas como a brasileira Ivone Gebara insistem que o ato de conhecer é contextual, sexuado, situado e fechado, não deve ser androcêntrico. Estas palavras dos outros e das outras desafiam certas afirmações muito estimadas no pensar teológico latino-americano, como o ser a voz dos sem voz, porque os sem voz têm sua voz a partir da sua cultura. Os indígenas zapatistas de Chiapas têm um slogan que gosto muito: por um mundo onde caibam muitos mundos. Sua voz não é excludente, uma vez que eles estão reclamando um espaço em nosso mundo, onde haja lugar para todas as culturas. Como mulher biblista e consultora de traduções das Sociedades Bíblicas Unidas, quero explorar nesta conferência as implicações destes desafios no campo da tradução bíblica e da hermenêutica. Minhas premissas são as seguintes: parto não do etnocentrismo, mas de um pluricentrismo cultural, onde a inter-relação cultural
configura a alteridade. O outro é um sujeito, um eu, e eu sou o outro para eles. Trata-se do respeito do outro como eu. É importantíssimo porque, do contrário, a dominação e violência se fazem sentir. Citação de Walter Benjamin. Assumo as culturas não como essências fixas, mas como narrativas em permanente construção e em relação com outras. Culturas concretas visualizadas como corpos abertos, nos quais se entrecruzam a classe, o gênero, a etnia, a localização geopolítica. Culturas como textos polissêmicos, nos quais se lê histórias passadas e presentes, anseios e sonhos. O pluriculturalismo não deve se ver como fragmentos culturais de identidades fechadas, como ocorre frequentemente na globalização, porque se corre o risco de esquecer o direito à igualdade em nome do direito à diferença. Estes dois aspectos, o pluricentrismo e as culturas como narrativas, presentes nos debates do pensamento filosófico, teológico e antropológico atual, são os alicerces que me permitem elaborar, como experimentos, um marco teórico de tradução que leva em conta a diversidade de culturas e línguas. Meu enfoque é interdisciplinar, mas parto da hermenêutica, já que o tradutor é primeiro um leitor, um intérprete. Aplicarei algumas noções que são familiares na leitura popular ou comunitária da Bíblia, onde aportes de Paul Ricoeur e Jorge Gadamer, popularizados pelo biblista argentino Severino Croato, são acolhidos, tal como os aportes das teorias sobre o papel do leitor. Não pretendo dizer algo totalmente novo. Minha intenção é simplesmente participar do campo da tradução bíblica nos debates atuais provocados pela heterogeneidade cultural. E aí, a gente no próximo encontro vai falar sobre o diálogo intercultural na tradução bíblica, as três instâncias narrativas no processo de tradução, ou seja, os tradutores, o texto bíblico, né, e os leitores. E a gente vai estar falando também de 3 textos desdobrados em 3 dimensões e 3 narrativas em diálogo: o texto, os tradutores e os leitores também. Então a gente vai estar conversando sobre isso na semana que vem. Mas uma coisa que eu queria deixar para a gente aqui é que eu não sei se deu para vocês perceberem que eu estou pegando 2 polos diametralmente opostos. Então eu estou pegando uma hermenêutica tradicional e uma hermenêutica mais numa linha que vai para o caminho de várias hermenêuticas. Como vocês viram, a hermenêutica feminista, em que interpreta a partir da mulher, a hermenêutica negra, que interpreta a partir do negro, a hermenêutica queer, que interpreta a Bíblia a partir do homossexual, do olhar homossexual. Então é importante a gente observar que assim, você como hermeneuta é aquela pessoa que vai estar usando uma determinada lente para enxergar aquilo que está no texto. Então o máximo possível de dedicação e de garimpagem vai fazer com que você evite colocar, né, no texto o que nele não está, e assumir-se, né, como Paulo Freire fala, condicionado o suficiente para perceber quando você está puxando brasa para a sua sardinha, que pode ser sua denominação, pode ser seu ponto de vista, se você é bastante liberal, se você é fundamentalista, se você é conservador, se você é reacionário, independente, né, de qual seria a sua linha, se é progressista ou seja lá o que for, mas de você perceber o seguinte: aquela gente que está me ouvindo, eles não têm nada a ver com isso. Eu preciso ser fiel e fazer o máximo possível para interpretar com fidelidade, fazendo a exegese do texto, que é tirar, em vez de fazer uma exegese no texto, que é colocar. Tá bom, gente? Então, me ajuda, Cristina, depois mandando a presença do pessoal. Valeu? Então tá bom. Pode ser no privado, é melhor. A melhor.